Graça e paz, meus irmãos. Vou ser sincero, é um pouco diferente da aula aqui do que para os adolescentes. A gente fica numa rodinha assim, eu me sinto um pouco mais à vontade do que aqui, gente. Mas é um prazer, assim como é um prazer trazer a lição para os adolescentes, é um prazer falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, que é viva, maravilhosa, e trazer um pouco do que a gente estudou aí essa semana para os irmãos. E também, de certa forma, aprender um pouco com vocês. A gente vai estar trocando ideias nessa manhã e vai ser um prazer, repito, vai ser um prazer estar conversando com os irmãos essa manhã e trazendo um pouquinho do que o Senhor tem para nós, amém? Irmãos, eu vou estar orando aqui para que Deus tenha misericórdia na minha vida e possa estar me abençoando essa manhã. Senhor, meu Deus, muito obrigado por cada irmão que está aqui essa manhã. Muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender da Tua palavra, Pai. Muito obrigado que o Senhor é bom, ó Deus, suas misericórdias se renovam a cada dia em nossas vidas, ó Deus. Teu Espírito Santo, abra o coração dos irmãos e o meu, e me ajude a trazer um pouco da Tua palavra, do que o Senhor tem para nós essa manhã, ó Deus. Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a Tua ajuda, sem o Teu auxílio e sem a Tua direção. Ó Deus, então eu te peço, mais uma vez, abençoe essa manhã, não só a nossa sala, como das crianças, adolescentes e todas as etapas e gerações, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmão. André, você coloca para mim o primeiro slide lá, por favor. Irmãos, hoje o tema da nossa lição vai ser qualidades do líder e o chamado ao discipulado. A revista que nós estamos trabalhando, nós estamos na 4ª lição da revista da Palavra e Vida, que ela fala sobre o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, certo? E essa manhã, o tema específico vai ser qualidades do líder e o chamado ao discipulado. Irmãos, antes de começar, a Nádia, quando trouxe a primeira lição, ela deu um panorama histórico ali, né? E falou um pouco sobre o apóstolo Paulo e Timóteo. E eu queria trazer rapidamente aí para os irmãos como posso dizer assim, um panorama, 5 minutinhos que eu quero gastar com os irmãos para a gente falar o que estava acontecendo ali na primeira carta a Timóteo, que Paulo mandou a Timóteo no caso. Paulo, gente, viajou muito, certo? E durante essas viagens ele conheceu um garoto, na época provavelmente um adolescente ali chamado Timóteo, ele conheceu na cidade de Listra. Isso está citado em Atos 16. E é muito interessante, eu queria destacar alguma coisa para os irmãos aqui. Que quando Timóteo é citado a primeira vez na Bíblia, ele é citado 2 coisas sobre ele. Que ele foi chamado de discípulo, certo? Essa é a primeira coisa que ele foi chamado na Bíblia. E a segunda, que ele dava um bom testemunho. E entre os irmãos ali, que ele morava em Listra e Icônio, que hoje atualmente é a Turquia ali. E foi muito interessante que Paulo escolheu esse jovem Timóteo para uma missão muito importante. Um jovem que era um discípulo e dava um bom testemunho. E a carta, quando Paulo escreveu essa carta ao Timóteo, por que ele escreveu essa carta a Timóteo? Paulo teve contato com muitas pessoas, né, durante a sua caminhada. E especificamente Timóteo, ele deu a missão de ir à igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja com alguns líderes e pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande. E esses líderes e pessoas, eles ensinavam falsas doutrinas na época. Então, imagina só um jovem, provavelmente Timóteo, quando foi escolhido por Paulo para ir a essa igreja de Éfeso, ele tinha uma idade menor do que a minha atualmente. E ele teve uma responsabilidade muito grande de chegar lá e confrontar essa igreja de Éfeso, que tinha esses líderes que ensinavam falsas doutrinas, né? Então, imagina uma pessoa ali, talvez estou chutando aqui, gente, a Bíblia não especifica, tá? Talvez uma pessoa de 25, 26 anos, indo para uma igreja grande, e com pessoas influentes, poderosas e ricas, e ele ia lá enfrentar essas pessoas que ensinavam coisas erradas sobre Cristo e sobre Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo fez? Ele foi lá e escreveu uma carta para Timóteo, falando assim, meu amigo Timóteo, você vai fazer isso, 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 quando você chegar lá na igreja. Então, pode trocar o slide, Andrei, por favor. Aqui é só para falar sobre um pouco também, esqueci de falar para vocês. Idoneidade não é um privilégio de cargo, é fruto do discipulado. Esse aqui é o tema que a gente vai estar trabalhando também, é um subtema que a gente vai estar trabalhando essa manhã. Pode passar de novo, André.
Então, ali como pude para falar para os irmãos, Timóteo dava um bom testemunho, né? A igreja de Éfeso tinha falsos mestres que ameaçavam a igreja. E essa carta orienta e sustenta Timóteo aí no caso. E a carta, gente, é muito interessante essa carta de Timóteo. Primeiro capítulo é literalmente uma comissão, ou seja, uma instrução direta que Paulo dá para Timóteo. Tem um pouquinho mais? Passei. Obrigado, Rogério. Então, o primeiro capítulo nós temos o quê? Nós temos Paulo orientando diretamente Timóteo. Nos capítulos 2, 3, 4 e 5, orientações que Timóteo vai ter que aplicar nessa igreja de Éfeso. E no capítulo 6, outra também comissão, outra orientação direta para Timóteo. Então, a carta ela está dividida dessa forma, 2 comissões e também orientações no meio da carta. E dentro dessas orientações, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o comportamento nos cultos, sobre oração, que o Rafa falou semana passada, certo? E critérios para a liderança, cuidado com as viúvas. Então, hoje, a minha responsabilidade de falar para os irmãos as orientações que o apóstolo Paulo deu para Timóteo para aplicar, aí no caso, na igreja de Éfeso, certo? E, especificamente, é sobre o critério de liderança. E uma curiosidade que eu acho muito bonita, antes de passar para, de fato, a lição, pode passar mais um slide, é que toda essa carta de Paulo, ela é moldurada por adoração, gente. No meio da carta, é muito legal que Paulo dá uma orientação para Timóteo e ele faz um poema. O poema hoje em dia são músicas esses poemas hoje em dia são músicas muito famosas hoje no meio cristão. Um que os irmãos já ouviram, né? O único que é digno de receber a honra, a glória, a força ou o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A ele ministramos louvor. Então, em Timóteo 1,17 nós temos o primeiro poema. Aí, no meio do capítulo, ele faz mais um poema. O primeiro poema é uma adoração diretamente a Deus. No meio de Timóteo, ele faz uma confissão sobre Cristo, que também se tornou uma música famosa, né? Manifestada em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Outro poema também muito bonito que está no meio da carta de Timóteo. E também um outro poema lindo, eu não vou me delongar muito nisso, mas também o Soberano Bendito, que daí é no final da carta de Timóteo. Então é muito legal que no meio das orientações a Timóteo, no meio das orientações à igreja ali de Éfeso, que Paulo escreve a Timóteo, ele nunca se esquece de adorar a Deus. Eu acho que é uma parte muito legal disso dessa carta de Timóteo. Pode passar, Andrei, por favor. Irmãos, agora está lendo com os irmãos, de fato, 1 Timóteo 3, de 1 a 13. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Pedi para um dos irmãos estar lendo para mim, fazendo um favor. O Jojo está com o microfone. Algum voluntário para ler, por favor? Primeira Timóteo 3, de 1 a 13. São digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa.
Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Rogério. No capítulo 3, gente, o apóstolo Paulo apresenta as qualificações essenciais que para quem deseja exercer uma liderança dentro da igreja, especialmente presbíteros e diáconos. Essas qualidades revelam o caráter e a vida de um discípulo maduro. Eu queria deixar claro isso daí. Eu vou chamar esses líderes e diáconos, presbíteros, como discípulos maduros, certo? Implicando não só no crescimento pessoal, mas na responsabilidade de servir e guiar os outros com fidelidade, certo? A palavra usada pelo apóstolo Paulo no versículo 1, episcope do grego, né? Eu não sei pronunciar grego, gente, eu nem sei grego, mas se refere à responsabilidade de supervisionar. Ele é derivado do substantivo episcopos, não ajuda em nada, né? Que significa supervisionar, guardião e zelador. Isso é importante. O que significa o episcopado? Supervisionar, guardar e zelar. É importante destacar que o episcopado é um ministério e não um cargo. É um chamado, uma vocação, um ministério concedido pelo Espírito Santo, certo? No Novo Testamento, gente, nós temos 3 termos usados praticamente como sinônimos aí, né, para descrever líderes espirituais em igrejas locais, certo? E esses 3 termos muito famosos é o presbítero, né, o episcopo e pastor. Presbítero, episcopo e pastor. Que o presbítero, num significado ali mais resumido, bem resumido, seria uma pessoa com maturidade, certo? O episcopo seria uma pessoa que representa cuidado, que eu acabei de explicar, guardião, zelador, e o pastor, uma questão assim de alimentação da palavra, de cuidado também, como um pastor de ovelhas. Então, nós temos esses proteção também, o pastor protegia as suas ovelhas, né? Mas, gente, esses termos eles não descrevem cargos diferentes, na verdade, são aspectos complementares do mesmo chamado, de cuidado, de zelo, né? Portanto, essas palavras são usadas no Novo Testamento, a maioria das vezes, como sinônimos. Isso aparece em outras cartas, em outros versículos também, como 1 Pedro 5, 1, Tito 1, de 5 a 9, e Atos 20, 28. Paulo chama os anciãos de Éfeso e os exorta a serem bispos e que pastoreiem também o rebanho. Então, no mesmo versículo que Paulo exorta ali os anciãos de Éfeso, ele fala a mesma coisa, bispos, pastoreiem. Então, às vezes, hoje, na nossa cultura, muitas vezes diferencia, o cara é promovido a bispo, né? De pastor, ele foi promovido a bispo. Biblicamente, isso não faz muito sentido, certo? Essas promoções, poxa, ele era pastor, agora ele virou bispo, parabéns para ele. Não é uma hierarquia militar, gente, são chamados para o mesmo ministério ali, de cuidado, de zelo com a igreja, de alimentação, de proteção. E aqui o apóstolo ele dá uma lista de coisas que, para a pessoa ser um presbítero, um episcopo, o pastor, ele dá uma série de exigências para essa pessoa estar exercendo essa função, certo? Portanto, né, resumo assim muito rápido, o episcopado é responsabilidade confiada a alguém, como um discípulo maduro, vou repetir, de exercer cuidado espiritual, supervisão da doutrina, do que é dito na igreja, né? Um exemplo de vida, uma disciplina eclesiástica e, obviamente, aí também o ensino da palavra. Pode trocar o slide, por favor, André? Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Ainda não, depois eu faço a pergunta. Só um momentinho. A igreja em Éfeso, gente, como eu já havia dito para os irmãos, ela sofria com graves deturpações teológicas. Eles tinham alguns líderes lá, eles tinham uma fixação muito grande na Torá e deturpavam a Torá, que era o texto do Antigo Testamento lá, né, para criar leis e regras de uma forma meio legalista ali, para que aquelas pessoas cumprissem normas e regras que não eram necessárias, que não aproximavam as pessoas de Cristo, certo? Então, e esses líderes aí do caso, da igreja de Éfeso, que a responsabilidade deles era guardar, supervisionar e zelar, eles acabavam atrapalhando o crescimento aí da igreja, né? Eles, ainda pior de tudo, esses líderes, gente, eles maculavam a imagem da igreja na sociedade. Essa liderança de Éfeso, alguns líderes da igreja, eles ficavam embriagados na rua, eles andavam bêbados na rua, eles tinham mais de uma mulher, como foi uma crítica ali do apóstolo Paulo, um requisito, né? Então eles tinham uma vida ali bem conturbada, né? E hoje em dia, gente, socialmente falando, tenho certeza, se eu perguntar agora para os irmãos, vocês conseguem pensar num pastor aí que
socialmente famoso que suja a imagem do cristianismo? Eu acredito que vem na cabeça de vocês o nome de alguém aí. Não vou citar e não preciso fazer isso. Mas vocês sabem que existem muitos pastores famosíssimos, riquíssimos, andando com relógio de 600 mil reais, 700 mil reais. E, gente, o relógio, gente, dá para comprar 2 casas. E a pessoa anda com relógios, carros milionários e muitas vezes explorando irmãos de uma igreja que às vezes não tem condição de ter 3 refeições no dia. Nós, quando fomos para Angola, vimos líderes chegando numa comunidade com carros que custam aqui no Brasil 500 mil. Eles chegam parecendo um mafioso, assim. E aí com um monte de gente atrás, com ternos caros, relógios caros, pessoas que têm uma insegurança alimentar grande. Então, hoje, não só na Angola, como no Brasil, existem muitos líderes que exploram os seus membros e, além de tudo, ensinam falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo, no primeiro século, estava colocando Timóteo para enfrentar essas falsas doutrinas, né? E hoje em dia, gente, infelizmente, mais de 2000 anos depois, talvez não mais não, mas 2000 anos depois, nós temos aí problemas que persistem na igreja moderna. Nós temos os mesmos problemas que se repetem, né, que tinha na igreja de Éfeso, nós temos hoje em dia, né? E aí, eu pergunto para vocês já foram liderados por alguém competente, mas de caráter duvidoso? Eu acho muito interessante ali que o apóstolo Paulo, ele mede o líder por onde ninguém aplaude. Você pode ver que das 11 exigências, que a gente vai falar delas mais detalhadamente depois, das 11 exigências que o apóstolo Paulo traz no texto aqui, nenhuma é relacionada à competência dos caras. Paulinho, ele não fala assim, o cara, olha, você tem que ser muito bom em oratória, gente. Você tem que ser um cara extremamente inteligente para você ser um líder espiritual. Você tem que ser um cara que consegue decorar tudo da Bíblia. Não, ele não, em nenhum momento ele faz essas exigências. Os requisitos, aí no caso, são muito mais relacionados a coisas que ninguém aplaude. Como você é na sua casa com seus filhos? Como você é no seu trabalho? Qual é o seu comportamento dentro do seu dia a dia? Como você leva a vida no seu dia? Como você trata o estrangeiro? Isso era muito mais importante, e é muito mais importante, do que, de fato, o cara chegar aqui na frente e ter uma ótima pregação. O cara ele canta muito bem, que seja, ele tem uma voz linda, ele se comunica muito bem, ele tem uma mensagem assim que, olha como esse cara fala bem. Isso não adianta nada se na sua casa você é um monstro, gente. Isso não adianta nada. Então, é muito interessante que o apóstolo mede o líder onde ninguém aplaude. E essas qualidades, gente, todas essas qualidades são observadas na vida cotidiana, nos relacionamentos, em casa, na mesa, né? Dinheiro, reputação, a reputação perante quem é de fora. Isso é importante também. Qual que é a sua reputação na sociedade? Para nós, adultos, isso desarma a ideia de que a liderança espiritual é palco. A liderança espiritual, ela se prova, né, na rotina do dia a dia. Eu tenho um exemplo, gente, dois exemplos, na verdade, né? Que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ele é um líder no meu trabalho. E ele é uma pessoa muito gente boa, gente. Ele é um cara assim que, se eu olhar para ele, conversar com ele, é um cara muito legal. E ele se diz cristão também. Só que tem algumas coisas assim que são muito complicadas. Quando você vai trabalhando bastante com ele, acontecem situações do tipo que ele faz favores, inclusive para igrejas, para burlar normas e regras de prevenção, exemplo, de incêndio. A igreja aqui precisava tal coisa. Não, a igreja tal lá, eu vou dar um arrego ali, vou ajudar eles. Não, ele não aceita dinheiro não, gente. Mas a indústria tem que cumprir as regras, o comércio tem que cumprir as regras, mas a igreja não tem que cumprir as regras. Olhando assim, você fala, poxa, que legal, né? Tá ajudando a igreja. Não, gente, não é legal isso não. E aí outras pessoas que não são cristãos estão no nosso meio e falam, o cara fala que é da igreja lá, mas está fazendo algo legal. E o cara não é um cara mau não, gente. Você conversar com ele, ele é muito gente boa. Mas ele acaba burlando regras em favor de igrejas aqui em Londrina. E um dia eu falei para ele, fulano,
Não é legal isso não? Não, é que tem que ajudar mesmo, a gente está fazendo nossa parte e tal. Isso eu acho um pouco complicado. Que testemunho nós estamos dando no nosso dia a dia? Outro exemplo triste, esse é muito triste mesmo, gente. Esse é muito triste. Foi documentado na imprensa essa semana, não sei se os irmãos estão sabendo. Um missionário norte-americano que morava no Rio Grande do Sul, ele agrediu o próprio filho de 3 anos de idade e acabou matando o filho dele, dentro de casa. A esposa queria pedir ajuda, ele não queria deixar ela pedir ajuda. Ela sofria de abusos há anos, dentro de casa. Inclusive, não preciso entrar em detalhes, se os irmãos quiserem, os irmãos podem procurar. Mas se você entrar nas redes sociais, você vê fotos de um cara super bem vestido, uma oratória muito boa, falava muito bem. Um cara, aparentemente, trouxe resultados ali, pessoas para o ministério que ele estava trabalhando como missionário. Mas dentro de casa, meus irmãos. O que ele fazia dentro de casa? A maior missão de discipulado que Deus deu na vida dele, que era criar os filhos dentro da palavra do Criador, ele não só negou, como deturpou da pior forma possível. Não importa nem um pouco todo o trabalho que ele fez, talvez externamente, para os outros verem, dentro de um monte de gente, dentro de uma plateia, dentro de um público grande, né? O maior ministério discipulado que ele tinha, ele deturpou completamente. Temos que ter cuidado, gente, não somente com o que é feito, o que é dito aqui na frente. É muito fácil eu falar para os irmãos coisas bonitas aqui. Eu posso escrever um texto bonito e ler para os irmãos. Agora, o que eu faço dentro da minha casa, o que eu faço no meu dia a dia, o que eu faço no meu trabalho, é o que de fato vai dizer a minha capacidade como discípulo maduro de Deus, ou que vai representar a minha vida como discípulo maduro de Deus. Eu vou trazer isso mais para frente. No discipulado cristão, não estamos apenas formando pessoas para seguir a Jesus, mas para também liderar outros nesse caminho. Liderança espiritual não é um cargo somente funcional, meus irmãos. É o transbordar de uma vida comprometida com Cristo. A saúde da igreja depende da integridade dos seus líderes. Neste capítulo, que a gente está falando, né, de Timóteo, é essencial compreender que o discipulado não se limita somente a conhecimento, mas também se expressa ao caráter, relacionamento e testemunho público também do que a gente faz. Paulo se interessa mais por quem o líder é do que o que ele sabe fazer. E eu vou repetir isso, gente. É mais importante quem você é do que o que você sabe fazer. Não importa se você sabe tocar muito bem o instrumento, não importa se você é um ótimo pregador, não importa o que você faz dentro da igreja, se a sua vida e seu dia a dia não forem segundo o propósito de Deus, isso não vale nada. Não é à toa que a missão de corrigir, aí no caso, Éfeso, foi dada a um discípulo jovem, repito, provavelmente mais novo do que eu, para enfrentar líderes influentes. Muitos de idade avançada, boas condições financeiras, status social, poder político. E o que Timóteo tinha, que foi citado em Atos 16? Ele tinha um bom testemunho e era um discípulo. Então, o rapaz que foi selecionado para enfrentar uma igreja cheia de problemas teológicos, cheio de deturpações teológicas, não foi falado, nossa, Timóteo tinha uma oratória maravilhosa, Timóteo falava muito bem, ele pregava e alcançava multidões, como tem pessoas que a Bíblia cita, né? Não, ele era um discípulo e dava um bom testemunho. Essas eram as qualidades de Timóteo. Um discípulo e dava um bom testemunho. Pode trocar de slide, por favor, André? O texto também fala um pouco, né? Paulo fala sobre o anseio pela liderança, né? Que a palavra grega, desculpa, gente, eu não vou falar certo, oregetai, transmite a ideia de estender a mão para alcançar algo, um desejo sincero, intenso e voluntário de assumir uma responsabilidade dada por Deus. E é muito interessante a gente separar, gente, tem uma diferença fundamental entre esse desejo que é santo e uma ambição carnal. A ambição egoísta busca poder, influência, promoção pessoal e enxerga a liderança como um título ou um fim em si mesmo. Vai falar que na igreja não existe isso? Claro que existe, gente. E já o desejo santo é motivado unicamente pela glória de Deus. É um anseio nobre, voltado à edificação da igreja pelo serviço humilde e pelo cuidado real
com o próximo. Gente, eu acho muito estranho quando a pessoa quer muito liderar alguma coisa. Um bom líder sabe quão difícil é liderar alguma coisa, gente. Eu acho muito estranho quando a pessoa quer muito liderar alguma coisa. Porque é pancada, viu? Eu não sou líder atualmente nada da igreja, mas já fui líder em alguns momentos da minha vida, e é difícil pra caramba. É muito serviço. É muita entrega, é muita dor, é muita resolução de conflitos que você tem que se envolver no meio. Você vai chorar por quem está contigo, você vai querer abraçar quem está contigo, você vai aguentar, você vai engolir sapo. Liderança, gente, não é fácil. E me estranha muito quando a pessoa quer muito ser líder. Me estranha mesmo. E é claro que existe uma ambição para a glória de Deus. Uma ambição, um desejo santo para dentro da glória de Deus, para o serviço, para o cuidado. Eu entendo que existe essa vontade de querer servir a Deus, e isso se manifesta através da liderança. E de uma liderança boa, legítima. Mas a liderança tem muitas pessoas que às vezes almejam a liderança por um motivo egoísta. Pô, eu vou ficar na liderança, vou sair lá na frente, vou me destacar, vou mostrar meu serviço, vou... Cuidado, temos que ter cuidado com o desejo e o tipo de desejo que nós temos para assumir uma liderança. Esse chamado, gente, não surge da noite para o dia. É despertado e amadurecido ao longo de uma jornada discipulada. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que não é muito bom que o líder seja recém-convertido. A pessoa acabou de entrar na igreja e assumir uma liderança, não é sábio isso, gente. Uma liderança, principalmente uma liderança, o cara entrou na igreja 6 meses, virar pastor, não é uma ideia boa, gente. Não é uma ideia boa. Porque você entender o desejo por trabalhar, o desejo santo por trabalhar, por servir, por cuidar, ele é com tempo, ele é com dedicação, ele é amadurecido devagar. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E também, esse chamado, é despertado e amadurecido ao longo de uma jornada discipulada, regado por oração e convivência na comunidade cristã. E transborda também com atitudes práticas. Quem ama a palavra deseja ensiná-la, obviamente. A gente que ama a palavra, igual, para mim é um prazer poder estar trazendo a palavra para os irmãos. Isso é uma coisa que me traz muita alegria no meu coração. Mas também não é fácil não, irmão. Não é fácil não, você fica nervoso, você tem que estudar, você fala, meu Deus, o que eu vou falar para aquele povo? É uma responsabilidade, mas assim como também, eu estava conversando com a Fernanda, conversei até com o pastor Felipe também, como uma responsabilidade enorme para os irmãos do Ministério Infantil trazer uma mensagem para crianças que estão construindo o caráter cristão. Os irmãos, quando eu trago uma mensagem para vocês já têm a responsabilidade para saber se eu estou falando baboseira ou não. Vocês já têm a idade para saber se eu estou falando algo de errado ou não para os irmãos. Vocês têm a capacidade de conferir o que eu estou falando é bíblico ou não. Agora, aquelas crianças, a responsabilidade do irmão que está trazendo aquela palavra, para mim eu considero maior do que a minha que eu estou aqui para vocês, trazendo para vocês. Porque as crianças, elas estão sendo formadas dentro de um caráter cristão, dentro de como eles devem conviver dentro do meio cristão, entender o que é Cristo, entender o que é graça, entender o que é salvação. Então, o trabalho do Ministério Infantil é extremamente importante. E é uma responsabilidade enorme. E quando nós recebemos essa palavra e desejamos passar para frente, isso faz parte, é natural. Só que isso vem com o tempo também. Quem carrega esse desejo sincero sempre será impulsionado a buscar mais maturidade, sabedoria e obediência. Irmãos, pode passar mais um slide, André, por favor. Eu vou fazer uma dinâmica agora. Eu vou conseguir fazer uma dinâmica com os irmãos aqui. Eu preciso de 5 voluntários, por favor. 5 voluntários. Não escolher, gente. Não tem. Se não for 5 voluntários, eu... o Rogério já foi um, o Elton outro, penso. Mais 3 só, mais 3. Vamos lá, mais 3. Sueli, benção, aí, foi. Mas, gente, tem mais 2 ainda, pode vir, gente. Benção, olha que benção, perfeito. E, ótimo. Eu estou chamando 5, mas todo mundo vai participar, tá? Todo mundo vai participar. Dinâmica em grupos. Como essa qualidade... O apóstolo Paulo, pode passar mais uma aí, Andrei, por favor. O apóstolo Paulo, ele aponta 11 qualidades que um líder tem que ter, certo? E o que essas qualidades... Eu queria fazer um desafio, uma pergunta para os irmãos. O que essa qualidade se parece na prática hoje, no trabalho, em casa e principalmente numa vida de discipulado? O que essa qualidade, vou repetir, o que essa qualidade se parece na prática hoje, no trabalho, em casa e principalmente numa vida de discipulado, certo?
São 11. Essas 11 eu subdividi em 5 grupos, certo? No grupo 1, a gente vai falar sobre integridade e reputação, ou seja, que a pessoa tem que ser repreensível e boa reputação perante os de fora. No grupo 2, a gente vai falar sobre domínio próprio, que a pessoa tem que ser prudente, sensata, temperante, moderada, respeitável, modesta e não apegada ao vinho. No grupo 3, o lar como o primeiro ministério, o marido de uma só mulher, governar bem sua própria casa. No grupo 4, caráter no trato com o próximo, hospitaleiro, não violento, amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. E no grupo 5, ensino e maturidade na fé, apto a ensinar e maturidade espiritual. O que eu quero que os irmãos falem? Eu vou, por favor, Elton, vem aqui, por favor. Pastor Rogério aqui também, por favor. O Elton, ele vai ser o grupo 1. Então, eu vou selecionando os irmãos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, depois vocês vão se reunir com o Elton. O grupo 2 vai se reunir com o pastor Rogério, o grupo 3 vai se reunir com a Su, o grupo 4 vai se reunir com a Neura e o grupo 5 vai se reunir com a Marcli. Certo? Então, eu vou falando para os irmãos qual grupo que o irmão é e depois vocês vão se dividir aí dentro desses grupos, certo? Vou deixar o Jojo como café com leite, que ele vai acabar se movimentando aí bastante. Mas vamos lá, então. Nelita, grupo 1, certo? Grupo 2, tia Leila. Fernanda, grupo 3. César, grupo 4. Pastor, grupo 5. Irmã, grupo 1. Carol, grupo 2. Gessi, grupo 3. Marião, grupo 4. Eliseu, grupo 5. Isso foi, Jafer? João, grupo 1. Eliseu, já foi? Grupo 2, grupo 3, grupo 4, Rê. Grupo 5, Dodô. Zizi, grupo 1, Carol, grupo 2, Fausto, grupo 3, João, grupo 4, Mila, grupo 5. Cris, grupo 1. Rebeca, do grupo 2. Grupo 3, irmã. Fran, grupo 4. Nilda, grupo 5. Rê, grupo 1. Walter, grupo 2. Ele está ali. Oséias, grupo 3, né, Oséias? Grupo 4, pastor Edson. Grupo 5, tia Vera, grupo 1. Leoni, grupo 2. Vamos aqui ao grupo 3. E a irmã, grupo 4. Alguém ficou sem grupo? Grupo 5. Fechou. Irmãos, eu acho que eu consegui dividir. Vou repetir de novo. Os irmãos vão ter 8 minutos para debater sobre esses temas, certo? Passem para a liderança de vocês vão ter 8 minutos, eu vou colocar um cronômetro, literalmente, não está valendo ainda não. Se vocês quiserem se espalhar melhor na igreja, todo mundo acumulado aqui na frente, se vocês quiserem ir para outro canto aí. Eu vou deixar exposto ali sobre o que cada grupo vai falar. E depois, irmão, só para vocês terem uma ideia... Oi, Juju. Irmã Leoni pode ser grupo 1. Grupo 1. Irmão Zaqueu pode ser grupo 2. Pode ser, irmão? Qual que é o 2? Ali, ó, irmão. E a irmã pode ser o grupo 3. Pode ser, irmão? Perfeito. Qual que é o 3? Aqui, irmão. Isso, perfeito. Irmãos, depois vocês terão 3 minutos para apresentar como essas... Volta um... Não, volta não. Deixa isso aí mesmo. O que essa qualidade se parece na prática hoje em dia, certo? Vocês terão 3 minutos para apresentar o que essa qualidade parece na prática hoje em dia. Andrei, pode soltar o cronômetro aí. Mas deixa só de fundo o cronômetro, não precisa.
Irmãos, vamos tentar ser o mais dinâmicos possível aí, então. Começando pelo grupo 1. Quem que é o grupo 1? Aqui, né? Começando pelo grupo 1, eu falei 3 minutos, gente, mas eu vou reduzir para 2 para dar tempo, para a gente não se perder no tempo. Vai ter um cronômetro de 2 minutos, a hora que esse barulhinho tocar, o irmão encerra. É só para falar os principais pontos que os irmãos trataram no grupo aí. Tenho certeza que todos os irmãos têm muito a acrescentar. Eu queria ouvir dos irmãos o que foi discutido, resumidamente aí. Amém? Pode começar grupo 1 e pode soltar o cronômetro, André. Vai, João, perde tempo, tá rodando, João. Fica de pé aí, isso, fica de pé. Fui selecionado aqui, vamos falar então. Nosso grupo, então, tem que falar da integridade e reputação, as qualidades irrepreensível, boa reputação com os de fora. A gente comentou bastante sobre um problema que acontece muito nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, que a gente conhece cristãos, né, que trabalham com a gente ou convivem com a gente, onde aquele ímpio, aquela pessoa que não está na fé, ela vive comentando sobre o caráter daquele cara que se diz cristão, aquela pessoa que se diz cristã, mas faz tudo invertido no trabalho. Ela envergonha realmente a igreja com coisas ilegais, como foi citado pelo Rômulo. O pessoal comentou bastante aqui sobre isso também, com vários exemplos de pessoas que realmente o cara era um criminoso do trabalho e ele se dizia cristão, estava lá tocando, falando na igreja e tal. Então, esse tipo de coisa envergonha toda a igreja, né? A gente acaba entrando no bolo junto com o pessoal que, de fato, mostra e tem uma reputação terrível fora da igreja, né? Então, existe esse problema que nós temos hoje, onde muitos cristãos eles não são irrepreensíveis. Na verdade, o cara está totalmente inverso, né, daquilo que Cristo gostaria. A gente falou também sobre um problema que pode acontecer com os líderes, a tentação, o perigo de viver uma vida dupla. Nesse negócio de você tentar ser perfeito e acaba escondendo todos os seus erros ou os seus problemas internos, coisas que poderiam ser tratadas dentro da igreja, por exemplo, junto com irmãos, ser confessadas diante de Deus, mas o líder fica escondendo isso. Eu acho que essas duas coisas principais. Maravilha, valeu. O Rogério quer falar? Ah, tá perfeito. É grupo 2, é lá. Bom, nós discutimos bastante aqui, nossa, foi muito bom. Mas a gente vê que Paulo está falando para a igreja, né? É para a igreja. E nós temos o Espírito Santo em nós. Nós que somos do Senhor Jesus. E quando eu falo sobre ali, nós falamos sobre vigilância, sobre prudência, sobre moderação, sobre não ser muito dado ao vinho. Isso tudo envolve escolhas que nós temos que ter em nossa vida, né? Em ser moderado, em ser cuidadoso com as pessoas, tentar controlar em nós aquele ímpeto de querer matar alguém, né? Que pode vir de repente ao coração do velho homem, mas são coisas que acontecem, porque a gente vive nesse mundo que quer nos atrapalhar a vida. Nós nadamos contra a maré, e esse fator de nós estarmos sendo moderados, sendo pacientes, sendo cuidadosos, prudentes. A gente falou um pouco sobre as 10 virgens aqui, onde tem as 5 que não eram prudentes e quanto sofreram por isso, né? E como são abençoadas aquelas que são prudentes. Isso aí para nós é fundamental, né? Vigiar com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos, é muito importante. Isso depende muito de oração e dependência de Deus e busca do Senhor para a nossa vida, que se não houver, como eu vou deixar o Espírito agir em minha vida, se eu não tivesse esse cuidado de deixá-lo agir em minha vida. E essa moderação, quando a gente fala sobre, na verdade eu já fui em várias casas de irmãos, e lá tem o vinho, lá tem algumas coisas que eles tomam, né? É cada um diante de Deus. Eu não tenho isso na minha casa, mas cada um é diante de Deus. E se aquilo lá não tem problema, ore ao Senhor. Senhor, está dando tranquilidade? Senhor, derrame paz ao meu coração. Mas tem que tomar muito cuidado, porque aqueles que não são da igreja podem te visitar, abrir tua geladeira e ver lá na tua geladeira um garrafão, né? E pode se escandalizar. A Bíblia fala, nós tomar cuidado que nossa vida, nossas escolhas de vida, não venham escandalizar ninguém fora, porque você pode ser cobrado muito caro de nossas vidas, né? De nós. Nossa, já, beleza. Era 20 minutos?
3, por favor. Aqui, ó, acho que eu usei. A nossa discussão também foi muito legal nesse sentido. Aqui, marido de uma só mulher. A gente entendeu aqui que, assim como na família, Deus pede que a gente seja exclusivo dele. Então, essa fidelidade a uma só mulher também é uma fidelidade a um só Deus. Então, basicamente, a gente entendeu como isso, né? Governar bem a casa, ter o respeito dos filhos, aquilo que o Romulo falou, né? O comportamento dele se refletir na casa, mas também na sociedade, aquilo que ele é em casa. Ter um bom ensino da palavra, a experiência de ter administrado um grupo menor, né? Como é que ele vai administrar uma igreja, uma comunidade maior, se nem um núcleo menor, aqueles que são próximos dele, ele consegue administrar, né? Deixa eu ver aqui. E isso faria dele bem-sucedido na igreja, né? Se ele é bem-sucedido em casa. E isso também dá, digamos assim, não sei se essa é a palavra certa, mas uma certa moral para evangelizar, para contar experiências da própria casa e levar isso para a comunidade como testemunho, né? Daquilo que ele faz em casa. E a gente até foi desafiado aqui, não vou falar quem desafiou, mas e se alguém da minha família não segue os meus preceitos? Em outras palavras. Governar bem a casa não é garantir resultado, até porque quem garante, num sentido espiritual, é o Espírito Santo, né? Então, pode ser... governar, inclusive, é dar a possibilidade de que discordem de mim, que talvez até não sigam o mesmo Deus que eu. Como homem, a gente não pode garantir resultado. E é isso, né? Deus não nos força, então a gente também não vai forçar. Amém, amém. Bem, cada um desses quadros aí, a gente pode perceber que isso aí aponta para o que é o discipulado. E o objetivo disso é a gente olhar para cada quadro desse e falar, olha, eu preciso melhorar nisso. Então, porque é o que o Senhor espera de nós como discípulo, né? O nosso grupo aqui fala sobre o caráter no trato, hospitaleiro, manso e pacífico, não apegado ao dinheiro. Aqui tem 2 lugares para ser aplicado isso, em casa ou na igreja. O César deu um testemunho aqui muito importante, que quando ele saiu da Igreja Católica e veio para a igreja, ele sentiu isso, esse acolhimento. E isso, então, é um bom sinal, um sinal que a igreja tem falando de igreja, que a igreja tem essas características, e que foi a influência para ele ficar aqui, né? Então, isso é importante. E também a Neura falou sobre a hospitalidade, né? Isso a gente já percebeu que é um dom dela, pela maneira que a gente já foi recebido na casa dela, tanto nos encontros de casais, ela estava falando aqui sobre os jovens também que estiveram lá, né? Isso é primordial, tanto em casa como na igreja, que é necessário esta hospitalidade. Alguma outra coisa que foi mencionado? Então, eu terminei antes do sinal. Grupo 5. Bom, nós conversamos aqui a respeito da questão de tempo de conversão. E a gente viu aqui que alguns têm 30 anos, 31, 25, irmã, tem mais, né? Mais de 30. Então, isso não é o que capacita você, ou que vai te dar a condição de estar apto para ensinar ou ter maturidade.
E eu comentei, né, sobre a minha experiência, falando a respeito do Espírito Santo, que vai nos capacitar realmente a estar apto para ensinar é o Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, né? É Ele que nos dá condições, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, né? Então nós estamos aptos a partir daí. E a maturidade é com a convivência, com o tempo, com as experiências que a gente vai tendo no dia a dia. O fato de você fazer seminário para uma faculdade e ter muito conhecimento, conhecer a Bíblia, isso não vai te capacitar, não vai te dar condições de estar apto para ensinar. Porque o Espírito Santo, se não estiver naquela sua ministração, não vai adiantar nada, né? Você falar. Eu creio que é isso que nós comentamos. Tem mais alguma coisa que comentou? É isso? Então tá. Ganhei do pastor, então. Pastor. Perfeito, meus irmãos. Nós abordamos aí os 11, né, qualidades que o apóstolo Paulo nos traz, são as necessidades de um líder ali, no caso, né, um dos líderes da igreja. Mas eu queria, antes de passar para a conclusão e para encerrar, eu queria trazer um pouquinho também sobre as qualidades do diácono, está na lição, e eu quero trazer isso para os irmãos. O termo diácono, gente, vem do grego diáconos, mais uma vez o grego, que eu não sei, mas que significa essencialmente servo. Aqui está uma raiz do serviço diaconal, como se relata em Atos 6. Alguns irmãos foram separados ali para assumir responsabilidades práticas na sociedade, né, da comunidade ali, de modo que os apóstolos pudessem se dedicar inteiramente à oração e ao ministério da palavra. O diácono, então, gente, é um servo que ajuda o líder, aí, no caso, a cumprir especificamente as missões dele ali, de pregar a palavra, oração. Então, o diácono, a ideia principal dele mesmo é o serviço, é o servir, né? E os diáconos também, gente, eles têm responsabilidades, né? Eles, homens dignos, respeitáveis, de uma só palavra, moderados, que a gente já trabalhou aqui, né? Avessos aos lucros desonestos, maridos fiéis e bons administradores dos seus lares. Olha como isso é importante, gente, ser um bom administrador do seu lar. Como cuidar da sua casa é importante, gente. A palavra de Deus nos traz isso, reforça isso muito. Homens e mulheres, não só homens, homens e mulheres, se preocupem com o exemplo que vocês dão para os seus filhos, gente. Como vocês tratam os seus filhos, maridos, como vocês tratam a sua esposa, esposas, como vocês tratam os seus maridos. Isso é muito importante, muito para o trabalho que vocês têm na igreja, como vocês gerenciam o seu lar, como vocês vivem dentro do seu lar, é muito mais importante. Vou repetir isso várias vezes. É muito mais importante do que qualquer habilidade ótima que vocês tenham aqui na frente. Isso é muito mais importante. O amor, o cuidado, o afeto, o respeito que vocês têm dentro do lar é muito mais importante que qualquer habilidade que vocês possam ter em púlpito, no palco, certo? Todas essas exigências, gente, evidenciam uma grande verdade. O autêntico serviço cristão começa no coração e é forjado no caráter. Um discipulado que não resulta em humildade, responsabilidade, dedicação prática está incompleto. Ser diácono é um chamado de imensa honra e a vida de quem o exerce deve inspirar toda a congregação a servir com alegria e reverência. Conclusão. Pode passar, Andrei. Essa lição, gente, a gente falou muito sobre liderança, sobre diáconos, sobre bispos, sobre pastores, sobre isso. E aí eu pergunto para vocês, essa lição é só para a liderança da igreja? Eu não sou líder, então não preciso cumprir essas 11 exigências que tem ali para ser um líder, né? Eu não preciso, eu não sou líder de nada na igreja, participo ali, às vezes, ajudo alguma coisa ali na igreja específica, mas liderança eu não tenho. Então, eu posso pular umas 3 ali e está tudo certo. Não, irmãos. Essas qualidades, como está ali, são os retratos, na verdade, de um discípulo maduro. Todas essas qualidades são retratos de uma pessoa que foi discipulada e é madura. Ali embaixo, meus irmãos, está pequeno, né? Desculpa. Ali tem alguns textos bíblicos, que eu não vou ter tempo de ler para os irmãos, mas Romanos 12:13, Gálatas 5:23, Hebreus 13:5, Filipenses 2:15, que eles vão trazer todas essas qualidades que nós trouxemos, essas 11 qualidades, esses outros versículos vão trazer como se fosse para a igreja, para todo mundo. Então a Bíblia traz essas qualidades para todas as pessoas da igreja. E o mais importante também, em algum momento da nossa vida, o discípulo maduro, gente, o que ele tem que fazer?
Essa é uma pergunta que eu tenho para os irmãos. O que um discípulo maduro tem que fazer? Qual que é a responsabilidade principal de um discípulo maduro? Oi? Fazer discípulos. A responsabilidade principal de um discípulo maduro, que é o que todos aqui devemos almejar, sermos discípulos maduros, é fazer discípulos. Essa é a principal responsabilidade de um discípulo maduro. Quando nós fazemos discípulos, automaticamente o quê? Nós nos tornamos referência para alguém. Se nós nos tornamos referência para alguém, o que isso significa? Nós temos que ser o quê? Bom testemunho para essa pessoa. Então, todas essas qualidades, em algum momento, gente, vocês vão ter um papel de pastoreio na vida de alguém. Um papel de liderança, de cuidado, de serviço na vida de alguém. Porque se você se torna um discípulo maduro, você automaticamente tem que discipular alguém. E se você discipula alguém, você tem que ser exemplo para essa pessoa. Então, todas essas qualidades que são mínimas para um bom líder na igreja, elas também são para qualquer irmão, qualquer pessoa que está aqui dentro, que almeja ser um discípulo com maturidade, que cuida do seu lar, que dá um bom testemunho, que sabe cuidar, que não é apaixonado pelo vinho. Tudo isso são qualidades de um discípulo maduro. Idoneidade, gente, não é privilégio de cargo, é fruto do discipulado. Isso é uma frase, vou repetir para vocês. Idoneidade não é privilégio de cargo de pastor, não é privilégio de cargo de diácono, ela é fruto de discipulado, andar junto, crescer em comunidade, aprender, amadurecer com os irmãos. Idoneidade não é um privilégio de um cargo, é fruto do discipulado. Em Mateus 28:20, nós temos o quê? A grande comissão. Jesus, ele fala, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É engraçado aqui que... Engraçado não, gente. É interessante que Jesus não para no batizando-os. Ele para onde? Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. A grande comissão, gente, ela chega no discipulado, para ensinar as pessoas. Para ensinar, você tem que andar junto. E para ensinar, você tem que dar um bom testemunho. Então, não foi o apóstolo Paulo que deu a missão de nós andarmos juntos, de nós discipularmos, de nós caminharmos. Foi o próprio Cristo que trouxe essa missão para a gente. E Paulo reforça também essa corrente aí que nós estamos falando em 2 Timóteo 2:2. E as coisas que, falando ali para Timóteo no caso, né? E as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a todos. Paulo fala para Timóteo, confia alguém o que eu estou te ensinando para você ensinar alguém também. Gente, que nós possamos todos ser homens e mulheres fiéis que sejam capazes de ensinar a outros, que sejam capazes de passar a mensagem para o próximo. E para isso nós precisamos dar um bom testemunho, para isso nós precisamos ser pessoas idôneas, para isso nós precisamos ser bem-quistos na sociedade. O desafio de hoje, meus irmãos, é sermos discípulos maduros, íntegros e fiéis ao chamado do Senhor, para carregarmos aí, no caso, né, a linda responsabilidade de ajudar nossos novos irmãos no início. Eu perguntei para vocês, vocês já foram liderados aí por alguém de caráter duvidoso? Essa pergunta foi feita, vocês já foram liderados por alguém de caráter duvidoso? Agora a pergunta inverte, troca o slide aí, André. Que tipo de exemplo você já é para quem caminha do seu lado? Será que alguém olha para você e pergunta, pô, esse cara dá um bom testemunho, cara, de ser cristão? Olha que, poxa, o fulano lá eu tenho certeza que tem chefes aqui, alguns de vocês são chefes, alguns de vocês são patrões, alguns de vocês são funcionários, alguns de vocês são servidores públicos, alguns de vocês são aposentados, mas nos círculos que vocês vivem, as pessoas que vocês vivem, que tipo de exemplo você já é para quem caminha do seu lado, para quem anda do seu lado no seu dia a dia? Gente, a gente não passa 5% da nossa vida, com exceção talvez ao pastor ou algum outro pessoa, a gente não passa 5% da nossa vida aqui dentro desse tempo. Da hora que a gente vive. Não é 5%. 95%. Que tipo de exemplo você é para quem caminha do seu lado? Pode passar mais uma vez, Andrei, por favor? Vou colocar uma música para os irmãos, gente, para a gente estar finalizando já. Que eu acredito que vai complementar um pouco a lição. Ela é inspirada em Mateus 25, de 34 a 40. Coloca aí para mim, Andrei, por favor.
versículo? Mateus 25, de 34 a 40. Eu lhes digo a verdade, essa geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra de... 25, André. 24. 25, isso. 34 a 40. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pode passar. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente e na prisão e o visitamos? E o rei lhe dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor desses meus irmãos, aos meus pequeninos, foi a mim que o fizerem. E essa música fala assim: eu aprendo tão somente para ensinar, a tua palavra é para alimentar, e enche o meu peito para transbordar. Eu recebo as tuas bênçãos para compartilhar, tudo que eu tenho é para provar que Deus é o dono de tudo que há. Tu vens me abraçar em abraços que hoje eu aceito. Amo sem te ver toda vez que eu amo a quem eu vejo. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei foi que te encontrei, nos olhares dos teus pequeninos, pois também sou teu pequenino. Pode colocar, Andrei, a música. Queria que os irmãos pensassem nesse momento também. E um irmão, para vocês serem esse exemplo de bom testemunho. E que esse irmão, quando vocês abraçarem um dia, vocês possam ver Cristo no olhar desse irmão. Vou colocar a letra também, Andrei. Canções e versos pra impressionar. Meu livro em branco ninguém vai notar. Jesus na capa e nada pra contar. É que não estás no caminho largo pra mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Eu aprendo tão somente para ensinar, a tua palavra é para alimentar, e enche meu peito para transbordar. Eu recebo tuas bênçãos para compartilhar, tudo que eu tenho é feito para provar que Deus é dono de tudo que há. Tu vens me abraçar em abraços que hoje eu aceito. Amo sem te ver toda vez que eu amo a quem eu vejo. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei,
Irmãos, que nós possamos aprender para ensinar, que nossas bênçãos sejam para compartilhar e que possamos nos importar para quando olharmos nos olhos dos nossos irmãos, nós possamos ver Cristo. Amém? Pastor?